Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e você deve estar aqui a meu convite. Hoje a gente vai começar uma saga de vídeos onde vamos ler e interpretar, comentar um pouco sobre os artigos do Código de Processo Penal, do 406 ao 497. Primeira questão é, Renan, por que você escolheu estes artigos? São os artigos que vão tratar de todo o procedimento do tribunal do júri. Então, se a gente quer ficar bom no júri, a gente tem que assistir, ler e estudar o quanto mais desses artigos, correto? Vamos lá. Sem mais delongas, deixa eu só explicar. A gente vai fazer uma introdução, né? Coloco nos stories do Instagram, mas o vídeo completo sempre vai estar no canal do YouTube, Renan Fará Advogado. Se você ainda não é inscrito, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e aciona as notificações para sempre saber quando a gente postar um novo vídeo. Então vamos lá. O artigo 406 diz: o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Olha que interessante. Primeira questão aqui, a denúncia, né? A denúncia do Ministério Público que vai ser de crimes crimes dolosos contra a vida, certo? Aí você fala, e queixa-crime, Renan? Quando é que uma queixa-crime vai falar sobre um crime que seja doloso contra a vida? Bom, existem somente duas hipóteses. A primeira é, no caso do promotor inerte, né, o promotor desidioso, aquele que passou o prazo, 6 meses, ele não fez nada, aí a vítima pode contratar um advogado, a vítima sobrevivente ou a família da vítima, né, contrata o advogado e ele vai então fazer a queixa-crime, que seria ação penal subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública. Então essa é a figura que apareceria uma queixa-crime num crime de júri, que é raro, tá? Porque, em regra, é o Ministério Público que toca. Outra hipótese é em caso de conexão, crimes conexos, né? Ocorridos ali na mesma situação, mesma circunstância, ou, muito bem, a pessoa pode ter matado a vítima ou tentado matar, certo? E, junto com isso, ofendido a honra dele. Então, aí cabe queixa-crime, para defender a honra daquele que foi vítima também de um crime contra a vida. Plenamente cabível, então aí entra junto, tá? Bom, então é essa a questão. Aí o réu vai ter 10 dias para apresentar a defesa. Renan, esse prazo aqui é cabal, né? É fatal, passou 10 dias e acabou, não fez a defesa, já era? Poucos prazos são fatais assim no processo penal. Um que é o prazo do recurso, da apelação. Mas em regra, pelo princípio da ampla defesa, é importante que existam certas peças do processo. Então, por exemplo, o cara constituiu um advogado e o advogado não apresentou a defesa em 10 dias, em regra o cartório costuma alegar e fala assim, você esqueceu? Tá, esqueci. Aí ele vai lá e protocola aquela defesinha dele lá, básica, né? Arrolo as testemunhas em conjunto com o Ministério Público e vou falar em momento oportuno. Mas, se não, ele tiver sido constituído e não apresenta a defesa, continua não apresentando, o juiz então destitui ele, nomeia um defensor público que vai então fazer, né? Um defensor ou um advogado nomeado aí pelo convênio da OAB. E aí alguém tem que fazer essa defesa, porque o réu não pode passar para a próxima fase sem uma defesa, sem a defesa prévia, no caso aqui, sem resposta à notificação. Perfeito? Parágrafo 1º. Prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou do defensor constituído, no caso da citação inválida ou por edital. Então vamos lá. Vamos digerir isso tudo. Ele vai contar depois que efetivamente tiver sido citado, tá? Agora, se a citação não foi válida, por algum motivo, não citou na pessoa, não conseguiu encontrar, enfim. O advogado do cara, constituído, vai lá no cartório para ver o processo, todo alegrão, chega lá, doutor, toma ciência. E aí passa a correr então o prazo dele de 10 dias para apresentar a resposta à notificação. Perfeito? Ou se não, vai o réu. Muito comum também, o cara ir lá de alegra, né? Eu ouvi falar que tem alguma coisa contra mim, pum, já toma ciência, começou o prazo, tá? Tornou válida a citação, né? Que antes estava inválida. Ou ainda por edital. Edital é o jeito que se cita quando você não encontra a pessoa de forma alguma, né? Tá em local incerto, insabido, aí cita por edital.
é a citação ficta, né? Tem tudo para dar algum probleminha. Mas acontece muito quando o réu é foragido. Nunca mais encontrou, sabe que ele sabe do processo, né? Enfim, e aí o processo continua a revelia. Isso pode acontecer. Já fiz muito júri de réu revel. Bom, acusação, parágrafo 2º. A acusação deverá arrolar testemunhas até no máximo 8, na denúncia ou na queixa. Ok, já falamos aqui nos casos de queixa, né? Então a acusação ela pode arrolar até no máximo 8 testemunhas. Veja, estamos falando aqui da primeira fase do júri, tá? Porque na segunda são 5. Então aqui é a primeira fase, ele vai arrolar no máximo 8. Se ele arrola 8, quantas testemunhas tem a defesa para arrolar? Quantas ela pode? O mesmo número, paridade de armas, né? Ele não existe muito, mas aqui nesse momento é bem claro. 8 para um lado, 8 para o outro. Então a gente vai dizer isso no parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, até no máximo 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então você qualifica a sua testemunha quando você quer que ela seja citada, intimada, né, para comparecer ao processo, na audiência, e a não ser que você diga, ó, independente de intimação, ela vai comparecer. Qual é o problema? Se ela não aparece, você não pode pedir para redesignar, porque foi você que se responsabilizou em levar essa testemunha, tá? Então você não pode depois, ela não foi intimada por oficial de justiça, e ela não vai, e aí você não pode pedir para redesignar, tá? Por isso que é importante você mandar citar por oficial de justiça, arrola, põe o endereço todo dela, certifique-se que ela foi notificada, porque caso ela não compareça, você consegue redesignar se ela for uma testemunha importante para sua defesa, tá? Renan, pode acontecer aqui, igual no 496 do Código de Processo Penal, 394 do Código de Processo Penal, o juiz pode absolver sumariamente? Não, não existe essa previsão legal, não está no 406 ao 497, que são os artigos do Código do júri, então se não está ali, não existe essa figura da absolvição sumária, tá? O juiz então ele só vai absolver eventualmente terminada a primeira fase do júri. Então, por não haver essa previsão, em regra, o melhor a se fazer mesmo é você fazer uma resposta à acusação genérica mesmo, dizendo que vai se manifestar em momento oportuno e somente arrolar aqui as testemunhas, as provas que você pretende produzir, seja uma prova pericial, alguma coisa do tipo. Mas em regra aqui na primeira fase são as testemunhas, tá? E aí você começa a construir a tese que você vai trabalhar. Eventualmente você já começa a construir a tese que você vai usar no plenário, tá? Então, pessoal, eu acho que para esse primeiro artigo, o que a gente tinha para tratar é basicamente isso. Os requisitos da denúncia, ela vai ter que ter a exposição do crime. Então, o importante mesmo é que os fatos fiquem muito claros, tá? Que não haja dúvida quanto aos fatos. Se o promotor, eventualmente, escreveu o número errado do artigo, né? Isso não tem grande problema, porque o juiz ele pode depois, né, pedir para aditar, enfim, o importante é você dar os fatos ao juiz e não necessariamente o crime, o 383, né, diz que o juiz ele pode depois falar, dar uma classificação diversa. O importante é os fatos estarem corretos, tá? Então, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a acompanhar a saga que faremos, será longa, né? De segunda a sexta aqui um vídeo novo, falando de um artigo novo. Você pode contar comigo, eu vou estar aqui sempre fazendo isso com você. E esse vídeo ficou um pouco mais longo porque a gente teve que fazer essa introdução sobre o que se trata. Os próximos serão bem batidos, artigo por artigo, tá bom? E, tendo dúvidas, escreve aqui nos comentários desse vídeo, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, convida para fazer esse estudo conosco do Código de Processo Penal, especialmente o Tribunal do Júri para você. Quiser conhecer um pouco mais do Tribunal do Júri, também recomendo o nosso curso nojuri.com.br e você vai ter mais acesso, mais detalhes sobre ele. Um grande abraço, nos vemos no artigo 407.